Desde muito pequena eu me interesso por essas coisas de pesquisa, eu conversava muito com os meus pais sobre isso, mas a paixão cresceu mesmo na época da faculdade. Eu não sabia muito bem o que fazer, eu entrei em biomedicina e lá eu conheci a biotecnologia e foi amor à primeira vista, assim, não teve muito como fugir. E mais ou menos na mesma época acabou que eu conheci meu orientador também em biotecnologia, então veio a calhar, sabe? Não tinha contato com laboratório, não conhecia como era um laboratório de pesquisa de uma forma geral. Vim de uma cidade pequenininha no interior de Minas Gerais, então não tinha tanta abertura para ter um contato mais direto, sabe? Lá a parte de ciência é mais voltada para análise clínica, por exemplo. Então, não, como é muita amostra contaminada e tudo, a gente não tem um contato todo direto, né? É mais complicado. Coincidiu de, na época de eu estar me formando no terceiro colegial, abriu uma universidade muito grande na minha cidade e tinha biomedicina, então eu entrei na biomedicina lá. Que cidade? Uberaba, na UFTM, lá no Triângulo. Daí eu entrei em biomedicina lá, me formei lá. Eu estava quase para me formar, eu conheci meu orientador, então eu comecei a fazer estágio aqui no Butantan. Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi todo feito aqui, que foi o que deu abertura para eu poder já entrar no mestrado aqui com eles. Então, uma coisa engatou na outra. Eu estudo algumas moléculas bioativas que a gente isola do sangue do barbeiro. Bem simplificadamente falando, né? A gente tenta isolar alguns peptídeos que têm atividade contra bactérias ou fungos. Daí, durante o mestrado, foi essa parte mais básica do trabalho, a gente conseguiu identificar algumas moléculas. Então, a gente identifica, isola por alguns métodos de cromatografia, eletroforese, de uma forma geral. E aí, quando a gente fez o isolamento, a gente faz a caracterização para descobrir que molécula que é aquela, né? Para descobrir mesmo se já tem atividade ou não, se já tem alguma descrição dessa molécula ou não. A partir daí, é a parte que eu estou no doutorado agora, que é de uma caracterização biológica do que essa molécula, além da atividade antimicrobiana, o que ela pode fazer. Se ela pode ter atividade contra vírus, contra tumores, contra parasitas, contra inflamação, por exemplo, pró-anti-inflamatório, né? E já é conhecido que todo organismo vivo, praticamente, produz peptídeo antimicrobiano, certo? É a partir dessa premissa que a gente estuda. Tá bom, todo mundo tem, mas quais são? O que eles podem fazer além da atividade antimicrobiana? Quem mais tem? A qual classe pertence o peptídeo que a gente está isolando, por exemplo? Isso visando talvez depois um fármaco, uma nova molécula, um novo medicamento, Primeiro precisa ter o animalzinho, né? A gente tem os nossos insetinhos. A gente extrai o sangue, chamado de hemolinfa. A gente extrai essa hemolinfa do animal. Faz algumas purificações por cromatografia mesmo, a gente chama de HPLC, que é uma cromatografia de alta eficiência. A partir dessa cromatografia, a gente faz a atividade antimicrobiana para saber se a molécula que a gente está pegando no cromatograma, se ela tem mesmo atividade, né? E daí a gente pode fazer algumas coisas como espectrometria de massas, que é para identificar a molécula. A gente pode fazer comparação por banco de dados. A gente pode fazer teste hemolítico, que é para saber se além de agir contra a célula da bactéria, se ela consegue agir contra uma hemácia humana, por exemplo, ou um teste citotóxico, que seria com outras linhagens celulares, para saber se ela também é tóxica ou não. A gente faz, dependendo da necessidade no momento ali, a gente pode fazer eletroforese, para poder identificar o tamanho mais ou menos da molécula. O peptídeo antimicrobiano é um campo bem promissor por serem moléculas fáceis de se trabalhar com elas. E em comparação com outros fármacos, por exemplo, eles têm uma ação um pouco mais geral, o que impediria uma bactéria de criar resistência a um antimicrobiano, por exemplo. De uma forma bem básica, claro que tem todo um mecanismo por trás, pode acontecer ou não, tem as exceções, né, igual sempre tem, mas é um campo um pouco mais promissor por conta disso. E a partir do momento que você consegue obter uma sequência, você consegue ter um sintético dessa molécula e fazer a avaliação bem ampla, e daí surgirem novos fármacos mesmo, porque daí já foi descrito
antimicrobianos têm um potencial contra um tumor específico muito bom, numa concentração muito baixa, por exemplo, sabe? Tem só que ter uma mente um pouquinho mais aberta e pensar, maravilha, eu tenho um tesouro na mão, o que eu posso fazer com ele? Qualquer coisa. Você pensar, porque um resultado negativo também é um resultado negativo. Ele também conta como um resultado. Saber se ele tem uma... Eu sei que ele é ativo contra tal linhagem celular e contra tal linhagem ele não é. Isso também é um resultado legal, sabe? Saber como trabalhar esse antimicrobiano, consegue ter muito resultado bom e de um interesse, digamos, pretensioso da minha parte, mas de um interesse global até. Eu tô numa fase secundária, não é mais considerada como uma pesquisa básica, porque já está numa fase de identificação in vitro, começando a ser em vivo. A gente está entrando em contato com uma universidade da França para fazer uns testes dos antimicrobianos que a gente isolou no mestrado em modelo de inflamação de pulmão. Então, eles têm alguns, acho que 2 ou 3 modelos de inflamação pulmonar, e a gente vai testar esse peptídeo em vivo. Ele injeta a bactéria no rato, e tem um período de incubação, em onde o rato vai ficar doente ou não, né? Os ratinhos doentes são tratados com esse peptídeo. A gente consegue avaliar depois, por lavado também, a quantidade de células pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias, de toxina, de interferons, por exemplo, daquelas moléculas que são produzidas, né, da inflamação, e comparar com um controle e um tratado, né? Eu acho que é fundamental, né? Sem ciência não teria avanço nenhum. Porque a gente fala de ciência pra gente que está no laboratório biológico, né? Às vezes a gente tem uma visão um pouco mais restrita, mas ciência envolve tudo. Desde geologia, química, física, engenharia, tudo ciência. Acho que sem ciência não tinha desenvolvimento e não tinha tudo que a gente tem hoje em dia. Tudo. Acho que sem ciência não teria a capacidade de... A gente vê, por exemplo, esses filmes de ficção científica, de projeção, dessas coisas. Sem ciência não teria isso. Eu me formei, eu morava na casa dos meus pais. Me formei com 21, morando em casa, tendo as minhas coisas lá. Eu chegava em casa da faculdade, tinha comida pronta, roupa limpa e tudo. De repente eu caí em São Paulo de paraquedas, morando sozinha. E dentro da USP, que eu nunca imaginava na minha vida que eu fosse acabar aqui dentro fazendo um mestrado, um doutorado, e tá funcionando, tá indo bem, sabe? Uma menina caipira que saiu de lá do nada. Não que eu seja alguma coisa muito importante hoje, mas tô conseguindo, sabe? Então, impossível não é. Só correr atrás. Várias pessoas que você vê que são pessoas que trabalham com muito afinco, que amam o que fazem, que fazem o trabalho render. Você fala, eu quero ser igual a ele quando eu crescer, sabe? Tem alguns professores que trabalhavam com doença de Chagas, mas num enfoque um pouco diferente do que eu faço. E eles são referências em vários pontos, assim. A gente foi num congresso de bioquímica no ano passado, e eles são citados quase o tempo todo, sabe? Durante esses trabalhos. Eu falo, nossa, que legal! E são a partir do contato com esses professores, com esses mestres, né, que a gente... que vai despertando um pouco mais o interesse de saber que são pessoas acessíveis e que a gente também, se esforçar um pouquinho, consegue chegar lá, sabe? E confiar no que você faz. Sempre, porque vai ter hora que vai travar, vai ter hora que vai parecer que você está fazendo tudo errado, mas se você tem confiança no que você faz, você vai ver que logo ali na frente a resposta está lá. Só pensar de novo, senta, respira e pensa mais um pouquinho que resolve, sabe? Ter confiança mesmo. Acho que essa é a principal dica que eu tenho pra dar, assim.